Isso mesmo, começando agora mais um Saúde Cidade aqui na Rádio Cidade. Você pode acompanhar o programa a partir de agora, além da 100.1, também nas redes sociais, Rádio Cidade JF e também no Hospital Evandro Ribeiro. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo Toledo, cirurgião plástico. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pela presença, Muito doutor. obrigado pelo convite. Imagina. O tema dessa quinta-feira é cirurgia das pálpebras e rejuvenescimento do olhar. Se você tem alguma dúvida sobre isso, já manda pra gente. As lives aí estão disponíveis para perguntas também. E nosso WhatsApp liberado, 329-9918-1483. Doutor, pra gente começar, a cirurgia das pálpebras, né, que é o tema de hoje, é a mesma coisa que blefaroplastia? O nome assusta, é difícil, mas é a mesma coisa? Sim, no geral, sim. Existem as cirurgias reparadoras, mas quando se fala em cirurgias estéticas das pálpebras, são sinônimos. Só o nome técnico é blefaroplastia. Perfeito. Explica pra gente um pouquinho sobre o procedimento, qual que é o objetivo dele. É só estética, doutor? Perfeito. Não é só estética. É um conjunto de... São dois fatores que se sobrepõem, né? É difícil essa fronteira entre estética e reparadora. Aham. O excesso de pele que é causado com o passar dos anos, que isso varia muito da genética de cada paciente, e as bolsinhas que a gente já tem naturalmente nos olhos, elas tendem a pular para fora, prolapsar, e aquilo causa um desconforto estético. Porém, esse excesso de pele também ele pode alterar o campo visual então muitas das vezes ele tem um caráter reparador também, além de melhorar a estética, claro. Então, esse procedimento ele pode ser feito tanto na parte de cima, nas pálpebras, e tipo aqui na olheira também, doutor? É isso mesmo? Sim, na parte de cima geralmente tem um caráter reparador quando o Aham. paciente é mais velho, justamente porque altera o campo visual do paciente, muitas das vezes o excesso de pele. Mas na parte de baixo é só estética mesmo, mas não menos importante, né? Com certeza. E esses dois procedimentos, né, os procedimentos nos mesmos locais, ele pode ser feito ao mesmo tempo? Com certeza, é muito comum que se faça ao mesmo tempo. São cirurgias de pequeno tempo cirúrgico, cirurgias tranquilas, Uhum. e quando a queixa é na pálpebra superior e na pálpebra inferior, pode ser feita e muitas das vezes são feitos no mesmo procedimento. Perfeito. Tem alguma indicação de idade? Porque quando a gente pensa, né, em pálpebra caída, a gente remete a pessoas mais velhas, que a idade mesmo vai fazendo, né, a pálpebra cair. Mas em casos de pessoas mais novas, doutor, pode fazer o procedimento também? Perfeito, com certeza. É mais comum, naturalmente, que esse excesso de pele, essa flacidez da pele, que fica redundante, as bolsinhas que ficam frouxas, começam a incomodar esteticamente, Uhum. esse processo aconteça com mais idade, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas a partir de 30 e poucos anos que já têm um excesso de pele, já têm um Verdade. desconforto estético com as pálpebras, então é de acordo com a flacidez de pele e o incômodo da pessoa, e não uma idade específica. Uhum. E aí essa indicação da cirurgia, ela precisa ser feita por um oftalmo ou só um cirurgião mesmo já funciona, doutor? Excelente pergunta. Não precisa, pode ser feita diretamente pelo cirurgião plástico, que é habilitado para fazer todo cirurgião plástico é uma cirurgia comum na cirurgia Uhum. plástica, né, originária da cirurgia plástica, inclusive. Ótimo. Às vezes, mas muitos desses pacientes eles chegam para avaliar os olhos com oftalmo. Então é comum que venha do oftalmo. E Ah, alguns sim. oftalmos eles se especializaram na parte de cirurgia plástica, fizeram uma especialidade a mais. Mas isso é uma cirurgia própria da cirurgia plástica e como se trata não da função ocular, mas da parte externa, da pele, das Uhum. bolsas de gordura, é uma cirurgia que pode ser muito bem indicada, pode e deve ser indicada pelo cirurgião plástico. Com certeza. Agora, doutor, explica um pouquinho mais sobre o procedimento em si. O paciente ele precisa fazer algum tipo de acompanhamento antes do procedimento? Perfeito. O procedimento em si é muito tranquilo. A gente tem que ver primeiramente, como a gente já falou na última questão, se tem indicação, obviamente, e se o Uhum. paciente é candidato por questões de saúde, Ah, sim. pelas comorbidades. Ele precisa, muitas das vezes, se ele for fumante, ele parar de fumar por pelo menos 30 dias. Olha. A maioria dos cirurgiões fazem esse procedimento com sedação, apesar dele ser possível de ser feito com anestesia local. Uhum. Então, para o próprio ato anestésico também é importante que você pare de fumar. Então, tem que ver quais os remédios que estão em uso. O paciente pode suspender algum anticoagulante, por exemplo. Entendi.
Então, esse que é o preparo que não foge muito do preparo para as outras cirurgias no geral. Verdade. E o procedimento, a cirurgia em si? Você falou que é uma cirurgia rápida, tranquila, às vezes até anestesia local, né? Explica um pouquinho mais pra gente, dar a mão na massa mesmo, doutor. Ótimo. Com anestesia local é possível. Eu acho desconfortável, a maioria dos cirurgiões acha desconfortável para o paciente. Mas é uma cirurgia, a pálpebra superior costuma ser um pouco mais tranquila e a pálpebra inferior tem alguns detalhes a mais. Então, o pós-operatório é tranquilo, mas é uma cirurgia que não pode ser subestimada. Tem que ser feita por alguém especializado, porque apesar de ser uma cirurgia que é tranquila para quem sabe fazer, para quem tem indicação, pode dar muita complicação também, principalmente nas pálpebras inferiores. Então tem que ser bem indicado e bem executado. Não pode, tem que ser feita por um especialista, não tem jeito. Perfeito. Falando então sobre a parte inferior, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, já que ela pode ser mais, ter mais complicações, né, doutor? Sim, geralmente o incômodo com a pálpebra inferior é um incômodo só estético. Então, são bolsas prolapsadas ou mesmo uma flacidez de pele. Por isso que é muito importante a avaliação do cirurgião plástico. Só que tem que ser feito com muito critério e, às vezes, fazer uma fixação da borda da pálpebra para evitar complicações como ectrópio, que é aquela eversão que alguns idosos têm naturalmente da pálpebra e dá olho seco. Né? Olha. Isso dá até lesões de córnea se tirar pele em excesso. Aham. Então, assim, tem que ser feita, não pode ser subestimada mesmo. Então, assim, e a pálpebra inferior, ela tem mais detalhes técnicos do que a pálpebra superior. Perfeito. E a recuperação do paciente é rápida? Precisa seguir direitinho as indicações do médico, né? Com certeza. Mas é uma cirurgia muito tranquila, tá? A recuperação, geralmente, a gente tira os pontos em 7 dias. Olha. Então, nessa primeira semana, a gente dá algumas recomendações, como fazer compressa gelada à noite, dormir de barriga para cima, mas é só a primeira semana que é mais chatinha, depois tira os pontos e geralmente em um mês as pessoas estão totalmente recuperada e normal. Mas assim, durante esse período de um mês a pessoa já está fazendo as atividades dela, não tem que ficar acamada nem nada, é muito tranquilo. E precisa usar algum tipo de óculos, tampão, assim, para proteger a região dos olhos, doutor? Não, a paciente sai enxergando normal, no máximo fazendo uma gaze com soro gelado, não tem nada de tampão não, vai sair enxergando normal. Perfeito. E a questão da cicatriz, né? É no olho. Logo a pessoa já pensa nisso, né? Vou ficar com a cicatriz tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Como que funciona esse procedimento? Excelente pergunta. Quanto a isso, as notícias são muito boas, né? Por a pele da pálpebra ser uma das peles mais finas do corpo, isso propicia uma cicatriz muito discreta. Elas são praticamente imperceptíveis, né? Em qualquer cirurgia que a gente consegue falar isso. Então, a gente posiciona ela na pálpebra superior, por exemplo, naquele sulco, naturalmente, uma dobrinha que a gente já tem na pálpebra, que já é anatômica. Então, muitas das vezes, ninguém nem vai ter nenhum estigma de cirurgia. A pele é uma das áreas que a gente pode falar com tranquilidade, que fica imperceptível. Perfeito. E na parte de baixo também fica normal? Também, a gente faz a incisão muito rente à pálpebra inferior, então ela fica bem escondidinha estrategicamente. Por isso tem que ser feito por um especialista que sabe onde vai colocar a incisão. Com certeza. E o resultado, doutor, ele já aparece logo de cara? Demora algum tempo para aparecer? O resultado é muito rápido, tá, Ana? Geralmente, na primeira semana é natural que tenha algum grau de edema, né? Então o olho fica um pouco inchado, tem que recuperar da cirurgia, mas a pessoa já percebe que já tirou aquela cortininha de pele. E depois que recuperou do edema, tirou os pontos, geralmente com 15 dias a pessoa já está vislumbrando o resultado. Claro que tem que acabar a cicatrização, alguma casquinha que tem que sair às vezes, mas assim já consegue ter uma noção muito boa. Ótimo. Chegou uma pergunta no WhatsApp da Rádio Cidade, doutor. Uma vez reparada, operada essa pálpebra, ela pode cair de novo ou faz uma vez só e pronto? Perfeito. O resultado da cirurgia das pálpebras é muito duradouro. E geralmente, como é uma cirurgia que se faz um pouco mais velha, a maioria das pessoas vão procurar isso mais velho, geralmente fazem uma vez só. Mas se a paciente já fez naturalmente com 35, 45 anos,
muito provavelmente depois de uns cerca de 10 anos, mais ou menos, já vai ter algum grau de flacidez, ela pode se incomodar, e depende do incômodo que a paciente tem. A pele pode voltar a ter um excesso. Perfeito. Falando, doutor, dessa parte de rejuvenescimento mesmo, hoje a gente tem outros procedimentos, né, que às vezes podem ser até aliados a essa cirurgia. Eu queria que você explicasse um pouquinho, por exemplo, Botox ou outro tipo de procedimento que pode ser a favor aí do oh, meu Deus. Fala aí, doutor. Rejuvenescimento das Por pálpebras. favor, muito obrigada. Perfeito. Além, a gente fala muito das cirurgias, a gente tem que olhar a região dos olhos como um todo, né? Então, a gente tem que se atentar também à posição das sobrancelhas, com a idade ela cai, a cauda das sobrancelhas. Então, existem cirurgias de lifting de sobrancelhas, que é muito comum de ter que ser associado para ter um resultado estético mais satisfatório. Botox na região do pé de galinha também. Laser de CO2 fracionado, aquela pele craquelada, pequenas flacidezes. E para tratar a qualidade da pele também peeling, muitas coisas que a gente pode usar para a qualidade da pele no geral. Ótimo. Entendeu? E quem faz um procedimento, por exemplo, a cirurgia, pode fazer esses outros normalmente? Normalmente, até às vezes é associado no mesmo procedimento, é o mais comum. Então tem que ser, a avaliação é muito individualizada, né? O que serve para um não serve para outro. Então muitas das vezes o paciente procura porque ele quer fazer uma blefaroplastia, mas a indicação dele é fazer uma blefaroplastia e um lifting de sobrancelha, cirurgia de castanhares, que a gente chama. Entendi. E às vezes tem indicação de fazer outros procedimentos para o resultado ótimo, né? Exatamente, que é o que a gente procura, né, doutor? Maior parte do paciente. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua presença. O Saúde Cidade de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.